Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Ira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar um cronograma automatizado aqui no Excel para que você consiga controlar as suas atividades, as tarefas dos projetos e assim por diante. Então olha só, a ideia é a gente criar esse tipo de cronograma aqui que a gente consegue criar, né, que a gente consegue fazer utilizando alguns recursos bastante simples aqui do Excel que a gente vai utilizar, por exemplo, formatação condicional e algumas fórmulas ali C e basicamente isso, tá certo? Então a ideia aqui é a gente criar uma lista, possibilitar ter uma lista de tarefas, ok? Com início e fim, né? Vamos ter aqui a duração só para efeitos de informação, né? Informativo. E aqui a gente vai fazer com que o nosso Excel seja colorido, digamos assim, automaticamente para a gente conseguir ver, por exemplo, por status. Eu já sei que amarelo eu estou fazendo, cinza eu ainda estou com a atividade em aberto, verde eu já concluí, vermelho eu estou atrasado e assim por diante. A gente vai criar esse tipo de raciocínio aqui, tá bom? Então imagina o seguinte, você quer criar aí uma lista de tarefas. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ter a sua lista de tarefas, né? Óbvio. Então vamos lá. Eu vou aumentar aqui a fonte da minha planilha para a gente conseguir enxergar junto. Eu vou precisar ter uma tabelinha com as minhas tarefas. Então vou chamar aqui de tarefas, ok? Tarefas. Basicamente, essa tarefa vai ter uma descrição, né? Aqui vai ter a descrição da tarefa. Eu preciso ter uma data de início e uma data fim, né? Uma data de conclusão, ok? Então, basicamente, é isso que eu preciso ter de informação. Com isso daqui, a gente já consegue criar ali o nosso gráfico de Gantt, né? É um nome bonito para essa linha do tempo, é o gráfico de Gantt. Você pode até, inclusive, né, falar para o seu chefe, fiz um gráfico de Gantt aqui para a gente acompanhar, né, o cronograma do projeto. Então, imagina que eu tenho a minha tarefa A, tarefa B e a tarefa C, por exemplo, assim. E eu vou ter, por exemplo, uma data de início da tarefa A, começando ali no dia 8/4 de 2024, terminando 9/4 de 2024, e aí eu vou fazer uma sequência, né? Depois eu começo a do dia 9/4 de 2024, termino no dia 10/4 de 2024, e a outra, eu, por algum motivo, só vou começar a semana que vem, então eu vou colocar aqui, sei lá, 15/4 de 2024 até 17/4 de 2024. Então, o que eu preciso ter? Isso você vai ter que ter uma data de início e uma data fim, senão você não vai conseguir criar essa lógica, tá certo? Então, aqui do lado esquerdo, nós vamos ter as nossas tarefas. Do lado direito, aqui, basicamente aqui, a gente vai ter o nosso cronograma. E quando que começa o nosso cronograma? Você que decide, né? Então, eu vou colocar aqui, nesse exemplo, começa no dia 8/4 de 2024, que foi uma segunda-feira, né? Então, facilita a nossa conta. E aí, olha só, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou pegar todas essas colunas aqui da direita, e aí o número de colunas você que vai decidir, né? Mas cada coluninha dessa vai ser como se fosse um dia, e aí eu vou deixar mais, numa forma mais quadrada que possível, né? Eu vou diminuir um pouco o tamanho dessas células, e aí eu vou ter vários quadradinhos, cada quadradinho seria um dia. E o que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Ele ficou com hashtag aqui, né? Porque não cabe todo esse número dentro do tamanho da célula ali que eu coloquei. Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer apenas no formato do número dessa célula. Então eu posso ir lá com o botão direito, ir lá em formatar, né, essa célula, ou eu posso apertar o atalho Ctrl 1 no teclado, né? Ctrl mais 1 aqui, Ctrl 1 vai abrir a mesma janelinha. E aí, olha só, posso escolher, por exemplo, apenas o formato DD. E aí ele vai ficar, né, só exibindo apenas o dia ali da data. Essa data, o valor da célula ainda continua sendo, né, 8 de abril de 2024, porém eu só estou exibindo ali o dia 8. Fica mais fácil a visualização aqui, aí eu posso diminuir de novo, né, para conseguir enxergar o que está ali. E aí, olha só, para ajudar ainda mais, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui na célula de baixo qual é o dia da semana que essa data está se referindo, né? Então eu posso usar uma função aqui que se chama texto, ok? Texto, que a gente vai mudar, né, o formato ali do texto. E aí, olha só que interessante, eu posso selecionar aqui a célula D1, por exemplo, ponto e vírgula, abro aspas, e o formato desse texto aqui vai ser DDD,
dia, 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 ok? Fecho aspas, fecho parênteses. Essa função aqui vai retornar para a gente aqui o dia da semana, né, dessa data aqui que a gente está colocando aqui na célula D1. Então aqui vai ser segunda-feira. E aí imagina que eu quero fazer isso de forma automática para as próximas células. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, é igual na célula E1, né? Igual a D1 mais 1, porque o mais 1 aí para o Excel, se tratando de datas, né, vai ser igual a um dia. E essa fórmula aqui de baixo, essa função aqui de baixo, posso simplesmente copiar e colar, porque ele sempre vai ter a referência ali do dia de cima, tá certo? Então vai ficar segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Posso agora copiar essas duas células, né, E1 e E2, e jogar até o final do meu cronograma. Então por isso que o final você que vai decidir. Eu vou colocar aqui algumas colunas, né? Não sei quantas eu coloquei aqui, mas você vai decidir o quanto vai ter aí no seu cronograma. Aí basta você, né, agora redimensionar para ficar todo mundo aparecendo ali, para todo mundo ficar legível, pelo menos, né, para ficar de um tamanho bom, ok? Então a gente tem as nossas datas aqui começando na célula D1 e a gente tem as nossas tarefas aqui começando na célula A3 aqui, né, na nossa tabelinha. Agora, olha só, o que a gente vai utilizar para saber se eu devo pintar aqui essas células ou não, porque é isso que a gente quer fazer, né? Eu quero pintar, eu quero preencher essas células aqui ou não, é a formatação condicional. Então, olha só, dentro da minha formatação condicional, eu vou dentro dessa célula aqui que eu quero formatar, né? Eu vou fazer o seguinte, vou lá em formatação condicional, vou em nova regra e aí eu vou utilizar uma célula, ou utilizar uma fórmula para determinar qual célula, né, quais células devem ser formatadas. E aqui a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Eu preciso validar se essa data aqui do dia 8, né, está entre esse período aqui, ó, da célula B3 e C3, né? Para cada linha a gente vai fazer essa validação. Então eu preciso validar se essa data está aqui dentro desse intervalo e se estiver, né, o Excel aí vai formatar para a gente com o nosso formato que a gente escolher, tá certo? Então o que eu vou fazer agora? A nossa fórmula aqui vai ser o seguinte, igual, vamos começar com igual, tá certo? E aí como eu tenho que validar duas datas, o início e o fim, eu vou começar a minha fórmula com a função e, porque eu vou validar duas coisas. Então, o valor que eu tenho aqui na célula D1, e aí eu já vou digitar para ficar mais fácil da gente ver, se ele tem que ser maior ou igual que o meu início, que está ali em B3, correto? B3. E aí, ponto e vírgula. E o que mais? D1, eu já vou digitar direto para ficar mais fácil para a gente compreender aqui. Então, vamos lá. Igual. D1. E, primeiro, né? D1 tem que ser maior ou igual que o que eu tenho aqui na minha data de início, que está em B3, ponto e vírgula. E D1 tem que ser menor ou igual a minha data fim, que está aqui na célula C3. Então essa é a validação que eu preciso fazer, mas tem um detalhe muito importante, que é, como eu quero copiar essa formatação para as próximas células, eu preciso pensar em qual que é a minha referência relativa aqui ou referência absoluta, o que é que eu vou deixar solto e o que é que eu vou deixar fixo. Então D1, quando eu arrastar para o lado, eu quero que a coluna, que ele valide T1, depois E1, F1, G1 e assim por diante. Porém, quando eu arrastar para baixo, para as linhas 4 e 5 aqui, eu preciso que ele continue validando o que está na linha 1, porque a minha data aqui, né, está na linha 1, minha data de referência ali do cronograma. Então aqui eu vou deixar um cifrão apenas na frente da linha. Então aqui eu vou usar uma referência absoluta apenas na linha. Então vai ficar D1, depois E1, depois F1 e assim por diante. E aí quando eu falo em validar o início, que está ali em B3, quando eu arrastar para o lado aqui, para essas células do lado, eu não posso mudar essa coluna. Então a minha coluna sempre vai ser B3 quando eu falar de validação aqui da data de início. Então eu vou ter que colocar um cifrão aqui na frente da coluna, para a hora que eu copiar essa formatação condicional, eu não trocar essa coluna. A linha, já não. A linha eu vou deixar solta porque a hora que eu arrastar para baixo aqui para as linhas
4 e 5, eu preciso que esse 3 vire 4 e que esse 4 depois vire 5, para ele validar linha a linha, tá certo? Então aqui vai ser o contrário, eu vou deixar um cifrão apenas na frente da coluna. E aí o mesmo conceito vai ser para a validação ali do início e do fim, né? Então, de novo, estou validando minha data calendário aqui do cronograma, vou deixar um cifrão na frente da linha. E de novo, daí eu vou validar a data fim que está lá em C3, que eu não posso comparar com outra coisa. Então, vou bloquear a coluna C, ok? Vou clicar em formatar. Então, essa é a nossa fórmula. Ficou desse jeito aqui. Vou clicar em formatar e agora eu vou escolher algum preenchimento aqui. Então, vou escolher o preenchimento verdinho. Então, o que vai acontecer? Quando o resultado dessa fórmula for verdadeiro, e quando que vai ser verdadeiro? Quando essa data aqui estiver no meio dessas duas datas, no meio ou igual nessas duas datas aqui, porque a gente colocou o sinal de maior igual e menor igual, tá certo? Então, quando essa data estiver no meio ali daquele intervalo, o Excel vai formatar com esse verde, ok? Então, vou dar um ok. E aí, o que acontece? Ele vai pintar só esse quadradinho aqui. Por que ele pintou só a célula D3? Porque eu só selecionei, eu só apliquei essa formatação condicional nessa célula D3. E aí eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês que agora que você já criou a fórmula ali do jeito certinho, com as referências absolutas e relativas, basta você ir lá em formatação condicional, gerenciar regra e dizer que isso daqui, essa regra se aplica não somente a D3, mas eu posso colocar toda a minha tabela aqui, que pode ser inclusive a linha inteira. Então eu posso começar aqui, ó, desde A3, por exemplo, A3 até, onde é que vai a minha tabela? W5 por enquanto, W5, e vou dar um aplicar. E aí, olha só, ele vai pegar todo mundo, né? Eu nem precisava colocar o A aqui, né? Poderia ser só a partir das datas aqui, a partir da coluna D. Mas ele vai pegar todas as datas e vai validar. E se aquela data tiver nesse intervalo aqui, certo? Ele vai pintar de verde. Então aqui, para não confundir, eu vou deixar D3 ali, porque a gente vai pegar só a galera que está começando ali as datas, tá bom? Desde a coluna D aqui, ó. Coluna D até a minha coluna W ali. E dou um OK. Ou seja, com essa lógica aqui de formatação condicional, a gente já consegue criar, né, esse tipo de preenchimento automático. Quando eu mudo aqui o final da minha atividade, por exemplo, para o dia 12/4 de 2024, o Excel, né, vai pegar a formatação condicional, tá vendo que esse dia 8 está nesse intervalo, aí depois ele vai para o próximo, né? Vou pintar aqui de amarelo. Esse dia 9 também está nesse intervalo, aí depois ele vai pintar de verde. Esse dia 10 também está nesse intervalo, então ele faz isso célula por célula, data por data, para você, para ele conseguir calcular o que é que ele vai ter que pintar ou não, ok? Essa é a lógica. Agora, como que a gente coloca alguns elementos a mais nesse cronograma? Então, assim, aqui eu escolhi uma cor só, que é verde, né? Então, é assim, a data está ali naquele intervalo, vou pintar de verde. Como que eu poderia fazer para colocar um status aqui, né? Para diferenciar essas cores? Então, a gente poderia, por exemplo, criar uma nova coluna, vou inserir uma nova coluna aqui, ó, entre a D e a C, vou inserir aqui, ó. Aí eu vou ter agora uma coluna de status na minha lista de atividades, né? na minha planilha aqui, na minha tabela de atividades. E aí vamos supor que a gente tenha 3 status, vamos lá. Pendente, fazendo e... Não, 3 status vai ser concluído, para facilitar a minha vida. Fazendo e atrasado. Então eu quero fazer com que essas datas aqui sejam... Deixa eu mudar para vermelho de novo, que é mais fácil de ver. Que essas datas aqui, vamos lá, essas datas aqui sejam pintadas aqui no cronograma, certo? Mas, dependendo do status, que pinte de uma cor diferente. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu já tenho a lógica pronta. Vou lá na minha formatação condicional de novo, seleciono aqui a célula E3 agora, né, que está começando. Formatação condicional, vou lá em gerenciar regras. E essa regra aqui já está valendo para todo mundo, mas eu vou editar ela. Editar. Aí eu vou dizer o seguinte, olha só. Além de validar essas duas datas aqui, a data
se a data ali do cronograma bate com a data de início, se a data do cronograma bate com a data final, eu vou colocar mais um ponto e vírgula aqui e eu vou dizer o seguinte. Agora eu vou validar se D3, ok? Se D3 é onde eu tenho o meu status aqui, for igual a concluído, e aí entre aspas, porque isso é um texto, né? A gente está passando um texto para o Excel. Então, agora eu estou fazendo uma combinação de 3 validações. Primeiro, eu estou validando que a data do meu cronograma tem que ser maior ou igual que a minha data início. A data do meu cronograma aqui, ó, tem que ser menor ou igual à minha data fim. E o meu status tem que ser igual a concluído. Então, ele vai fazer essas 3 validações. Se essas 3 validações baterem, aí sim eu vou pintar de verde, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Para cada cor, a gente vai copiar essa formatação condicional e aí eu vou ter uma formatação condicional para cada status que eu tenha, que eu queira criar ali, tá certo? Então, quando eu der um OK aqui, o que vai acontecer? Só essa linha 13 aqui vai ficar verde. As outras não vão mais ser preenchidas, por quê? Porque essa validação não vai bater, né? O status aqui, as datas até são no mesmo intervalo, mas o status é diferente. Então, o status aqui vai fazendo e o status aqui é atrasado. Então, essa validação aqui ele não vai dar como verdadeira. Então, eu vou dar um OK. Vamos lá, vou dar um OK. E aí, parece que vai sumir, né, as outras células ali, as outras células pintadas de verde. Ó, vou dar um aplicar, sumiu as outras. Então, o que acontece? Olha só. E aí, ó, já mais um ponto de atenção. Aqui ele só pintou o verde, por quê? Porque eu não fixei a coluna D, que é onde a gente tem a coluna de status. Então, vou lá em editar a regra de novo. Isso daqui é muito importante, ó. Eu deixei como uma referência relativa, então ele foi validando as colunas da frente. Aqui o meu status sempre vai estar na coluna D, então vou fixar a coluna D. Agora sim vou dar um OK e vou dar um aplicar, e aí sim eu vou ter todo o meu intervalo aqui da primeira atividade sendo colorido, né? Sendo pintado. A guia está muito fácil, porque você fez uma, agora é só você selecionar ela e dar aqui uma regra duplicada. Né? Então é a mesma regra, ele só criou uma nova formatação condicional e agora eu vou editar essa. Ao invés de colocar status concluído agora, eu vou colocar o status fazendo. Então, quando as datas estiverem naquele intervalo e o status for fazendo, eu vou formatar aqui. Fazendo a gente pode, sei lá, colocar com amarelo. Claro que as cores depois você também vai dar uma elaborada melhor, tá certo? Vou colocar um amarelo aqui só para a título de exemplo. Então, vou dar um OK, vou aplicar, agora ele vai fazer a terceira linha e a quarta linha, e aí eu vou duplicar de novo essa regra, então a gente vai ter 3 regras, porque eu tenho 3 status. Eu vou lá em editar, e agora eu vou validar se o status é atrasado. Vou formatar, se for atrasado, infelizmente vai ser um vermelho escuro aqui, porque normalmente é isso que a gente utiliza, né? Vou dar um OK, e aí vou aplicar, ou seja, agora, vou dar um OK aqui. Agora, quando eu troco o status da minha atividade aqui fazendo, ele já pinta automaticamente, né, com a cor referente ao status que eu estou aqui, atrasado e etc. E aí, olha só, já fizemos aqui qual que era o outro status? Concluído. Já fizemos aqui a lógica do cronograma, a lógica da formatação condicional, e aí a gente colocou uma coluna de status. Eu poderia dar mais um upgrade aqui, que seria fazer uma lógica, né, uma função C, para dizer automaticamente se eu estou atrasado ou não, né? E aí você pode ir implementando novas lógicas dentro da sua planilha para você ir fazendo cada vez mais upgrades aí na sua planilha. Então aí o que você vai pegar agora, vai fazer? Vai formatar toda a sua planilha, né? Vai formatar, vai colocar ali as bordas, vai colocar algum título e assim por diante, né? Eu normalmente deixo 100 aqui na guia de exibir, eu deixo 100 aqui as linhas de grade para ficar um pouco mais clean, e aí você vai fazer, né, as formatações necessárias para deixar a sua planilha o mais apresentável possível, tá bom? Então é muito simples de você fazer esse tipo de cronograma, como a gente pode ver aqui nessa aula, tá certo? Você vai utilizar basicamente função E ali para a gente validar tudo, né? Que é uma validação de várias hipóteses, digamos assim.
formatação condicional, e aí o resto que você que se você quiser fazer, né, são adendos. Então você vai poder colocar mais colunas aqui, como duração, que é simplesmente aqui eu coloquei como exemplo, né, o fim menos o início. O status atrasado aqui eu peguei fazendo o status de atrasado aqui. Eu posso colocar aqui como uma validação C para verificar se hoje eu já passei da data fim prevista, então meu status é atrasado. Você pode pensar em várias regras para ir implementando a mais nesse seu controle aqui de atividades, tá certo? Isso ajuda bastante, principalmente quando você está fazendo aí projetos, acompanhando projetos ou criando aí cronogramas e assim por diante, tá certo? Pessoal, lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo no canal, ok? Esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem é membro do canal, é só acessar o link aqui que eu deixo disponível para download para quem é membro do canal, ok? Então aproveita, é só clicar, você vai ter acesso. Quem não é membro do canal ainda, aproveita, você tem a chance de se tornar membro do canal e ainda assim me apoiar financeiramente para a gente fazer mais vídeos e mais conteúdos, tá certo? Pessoal, eu vejo vocês então numa próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.